Graça e paz, meus amados, bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando e meditando sobre o amor e o perdão de Deus manifesto em sua palavra, um livro da Bíblia por dia. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana produtiva, que você realmente possa receber do Senhor a orientação para a sua vida, para todos os seus afazeres, para os seus planos, para os seus sonhos, que tudo o Senhor te guie, te conduza e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Deus abençoe a cada um dos irmãos e amigos que estão nos assistindo e acompanhando essa série de mensagens. Hoje estaremos estudando o livro de Eclesiastes. Olha, se você quer se tornar mais sábio, precisa ler Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é fantástico, fantástico, fantástico. Ele leva e eleva o nível da discussão teológica para um nível assim filosófico imenso. A própria sabedoria dos homens é questionada neste livro e ele traz algumas interpretações e algumas lições muito importantes e muito preciosas para a nossa vida. Normalmente se atribui o livro a Salomão. A tradição judaica já atribuía o livro a Salomão. Na verdade, o autor ele não coloca o próprio nome do livro. Então, quem questiona que não é Salomão, diz que Salomão, nos provérbios dele, tinha o nome. O autor não coloca o nome. Ele se identifica como pregador. Pregador, que é a palavra kohelet do hebraico. E aí a versão grega, a Septuaginta, quando traduziu a Bíblia, traduziu como Eclesiastes, que significa a função do pregador, ou função de pregador. Na verdade, o livro de Eclesiastes ele é basicamente um grande sermão com introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação, ilustração, perfeito, perfeito. Tá? Não se identifica o autor, mas o autor se identifica como alguém que escreveu muitos provérbios, e como não só escreveu, como reuniu também muitos provérbios. Também as experiências que o autor narra, ou a sua sabedoria e as conclusões, os seus argumentos, requerem que seja alguém como Salomão. Por exemplo, com grande sabedoria, riqueza, porque ele experimentou ter de tudo na vida, fama, sucesso, queda, paixão por mulheres. Então, provavelmente, o autor sim seja Salomão. Tá? Se Salomão foi o autor, é provável que esse seja um produto já dos seus últimos anos. Por que dos últimos anos? Depois da metade do reinado de Salomão, ele parece ter desenvolvido um espírito ecumênico. Parou de adorar unicamente ao Deus dos céus, ao Deus Criador, e ele, por causa das suas muitas esposas estrangeiras, ele promete construir altares para cada esposa, para apaziguar o ânimo delas. E com isso, ele faz com que o povo sofra, porque a idolatria entra no povo, resultando na divisão, inclusive, do reino, logo depois da sua morte. Mas é de se presumir que Salomão tenha voltado, que ele tenha caído em si, que depois da divina repreensão, ele tenha entendido que ele estava no caminho errado, que ele se perdeu em algum momento. Afinal de contas, ele tinha toda a condição de entender e meditar também sobre a própria vida. E aí, esse livro poderia ser basicamente um produto para o período final da sua vida, mostrando exatamente que depois de tudo que ele viveu, tanto o momento áureo aos pés do Senhor, quanto o momento onde ele se afasta do Senhor, ele percebe a diferença. E o propósito do livro é esse. O propósito do livro é mostrar filosoficamente a futilidade de uma vida sem Deus e mostrar a satisfação ou a alegria de viver na percepção divina, ou seja, na presença do Senhor. Como um ancião, já idoso, farto de dias, como alguém muito sábio e vivido, então ele passa lições dizendo, olha, não vale a pena, não vale a pena. É melhor viver aos pés do Senhor, é melhor ajuntar no lugar certo. Ok? Enquanto Provérbios, que Salomão escreveu a maior parte dos provérbios, 800 provérbios são só de Salomão,
ele aplica a sabedoria no benefício prático da vida dirigida com Deus, Eclesiastes aplica a sabedoria no benefício filosófico. Ele medita o porquê, qual o significado da vida. Ele resolve, então, focalizar a existência como um todo. O interesse é saber mais a pergunta do que a resposta, mais o significado do que resolver os problemas em si. Ele precisa entender, ele precisa compreender o sentido da vida. Outra questão muito importante do livro de Eclesiastes é que ele rejeita completamente o naturalismo. O que seria naturalismo? A sabedoria humana como um fim em si mesmo. Nenhum outro livro da Bíblia é mais explícito nessa rejeição. O termo debaixo do sol ocorre 27 vezes no livro. E debaixo do sol significa o olhar da perspectiva humana, a sabedoria da perspectiva humana que não considera a revelação divina, ou seja, que tenta agir por conta própria sem considerar os mandamentos do Senhor. Ele expõe a futilidade de uma filosofia baseada apenas na sabedoria natural e, mesmo em alto grau, a sabedoria e os prazeres, as riquezas da vida, eles resultam apenas em desilusão, se forem procurados como um fim em si mesmo. Salomão compara tudo isso com o correr atrás do vento, que está lá no capítulo 1, versos 14 e 17. Okay? Do mesmo modo, ele apresenta a soberania de Deus de uma forma muito viva, muito perfeita. Ele enfatiza a soberania de Deus na vida pessoal. Deus realiza a sua obra por meio de todas as personalidades, a fim de anular a sabedoria e o orgulho das pessoas e até mesmo fazer os ímpios cumprirem os seus propósitos. Deus chega a dizer no livro de Salomão que os ímpios ajuntam e armazenam para o justo. Está lá em Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Tá? A ironia é que Deus chega a dizer em Salmos, por exemplo, que até a ira dos homens louva ao próprio Deus. Essa sabedoria é enfatizada pelo uso do nome Elohim, a sabedoria criativa de Deus, que é a soberania e o poder criativo. Não somente isso, Eclesiastes é o primeiro livro, é a primeira vez na Bíblia em que enfatiza Deus como Criador. Lá no capítulo 12, o último capítulo, diz: lembra-te do teu Criador. E não apenas um Criador de todo o universo, de todo o mundo, da criação natural, mas também um Criador pessoal, o nosso Criador, Criador das pessoas justas e redimidas. Então nós precisamos aprender a deixar que o Criador complete a sua obra criativa em nossa vida. Ele desenhou, ele pintou, ele organizou, ele tem um propósito em todo o quadro que ele fez. Como um grande autor, ele sabe onde ele quer chegar com a sua criação. Eclesiastes também é um livro com ênfase na eternidade, no julgamento. Ele diz, olha, e é um dos poucos livros no Antigo Testamento que vai trabalhar esse tema. Olha, ele diz assim, o homem tem no seu coração o anseio pela eternidade que Deus colocou. E aí ele chega a dizer, ó, pode aproveitar a vida do jeito que você quiser, pode viver ao máximo, mas lembre-se que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, eu posso viver com intensidade em tudo que eu quiser, mas eu tenho que lembrar que existe um Deus no céu que vai trazer a juízo todas as obras. O livro de Eclesiastes é muito, muito especial, muito sábio. E eu gostaria de finalizar esse estudo sobre o livro de Eclesiastes, lendo aqui para vocês a conclusão que o pregador então chega de toda a vida. Qual é o resumo da vida? Qual é o segredo da vida? Como nós podemos honrar o amor e o perdão de Deus? Temas da nossa campanha, né? Como nós podemos honrar esse amor e esse perdão recebido? Como a nossa vida pode refletir esse amor e esse perdão recebido? Como nós podemos vencer com esse amor e esse perdão que recebemos? E ele diz lá no capítulo 12, no verso 13 em diante, diz: de tudo que se tem ouvido, a suma, ou resumo, é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O livro de Eclesiastes ele tem vários
várias lições muito fortes. Ele fala, né, um dos versículos mais conhecidos de Eclesiastes, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E no final ele vem dizer, olha, o propósito da vida é esse, teme a Deus, serve a Deus. Lembre-se que você um dia vai prestar conta deste tempo, desta vida, destes momentos, dessa sucessão de momentos que nós temos. Se a filosofia atual, se a filosofia humana se preocupa em tentar entender o porquê das coisas, o porquê da vida, o livro de Eclesiastes já traz aqui para você um resumo da vida. Teme a Deus, obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito para o qual você e eu fomos criados. Que o Senhor nos abençoe e que você seja realmente alguém que consegue entender que a sua vida ela não está aqui por acaso, que você não está na terra por um acidente, que existe um propósito de Deus muito bem definido para você. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as suas angústias, o Senhor conhece as suas dúvidas e o Senhor quer orientar, guiar, conduzir os seus passos e os meus passos. Que Deus nos abençoe. Amém.